Está vendo ao longe aquela grande varanda? De tempos em tempos, lhe acenarei. Assim está bem? Não sei. Tenho medo que não volte. Tonico, se a tristeza se instalar em seu coraçãozinho, seus irmãos também ficarão tristes. Acredite em mim. O menino limpou uma lágrima que teimava em escorregar pelo seu rostinho e sorriu timidamente. Teresa saiu da casa com o coração partido. Tinha obrigações a fazer e as cumpriria. Não podia desapontar quem lhe tinha confiança plena. Isso foi mais do que demonstrado no momento em que foi acusada de roubo. Sacudiu a cabeça querendo espantar tristes acontecimentos. Pedro, foi bom encontrar você, já que diz que tudo sabe, que nada acontece sem que tenha posto as vistas. Poderia me fazer um favor? De imediato. Apesar de você não ser patroinha, seu pedido, rainha, é uma ordem. Ele falava galantemente com o chapéu encostado ao peito, o que foi motivo de riso. Teresa, sou motivo de chicota. Pedro, você é engraçado querendo ser galanteador. Mas vamos ao que interessa. Já lhe perguntei sobre os pais das crianças, que, como você já deve ter visto, estão em minha casa. Você rodeou e acabou por não dizer se sabe de seus paradeiros. O homem coçou a cabeça e entregou. Dizem as más línguas, que não sou eu. Ele nem terminou de falar e já se benzia, continuando. Dizem que o pai das crianças se enrabixou por uma cabocla e juntaram as trouxas indo embora por esse mundão. E Rosa Maria? Dizem que lhe foi o encalço. Não. Não pode ser verdade. Ela não deixaria os filhos entregues à própria sorte. Não deixou. Ela sabia que teria quem cuidasse deles. Quem? Teresa. Pensei que fosse mais esperta. Professorinha que é, parece nada a saber da vida e das pessoas. Está bem, Pedro. Já vi que nada sabe. Simples deduções ao que parece. Simples o quê? Deixa-me chegar, Pedro. Estou atrasada, tenha um bom dia. Ela se afastou, deixando aos resmungos. Assim que subiu os degraus que davam à grande varanda, deparou com Dona Eleonora. Teresa, minha filha, pensei que não viesse mais. Desculpe o atraso. Tive pequenos assuntos a tratar. Mais do que cuidar do serviço, preciso de sua companhia. Depois de dar as ordens necessárias na cozinha, venha ter comigo. Precisamos aprontar um cômodo aqui por baixo. Pois logo, Augustus retornará. Teresa abraçou-a ternamente, prometendo logo voltar. Assim aconteceu. Um quarto que era destinado a hóspedes foi desarticulado e providenciou-se o que Augustus iria precisar. Em meio aos afazeres, Teresa pedia licença e ia até a varanda. Ao longe, várias mãozinhas lhe acenavam. E Teresa retornava ao quarto com o rosto iluminado. Teresa, minha filha, está estranha. Está desassossegada. Por ora, Teresa não queria lhe falar das crianças. Ela já tinha tantas preocupações. Falar dos pequeninos em sua casa significava lhe contar sobre o desaparecimento dos pais. Então, era melhor por enquanto deixá-los de fora. Fui respirar um pouco de ar puro e acenar para as criaturinhas de Deus. Eleonora sorriu sem entender bem a colocação das palavras. Logo entrava no quarto Lídia e não deixou de escapar o comentário. Diz que não é arrumadeira da casa e o que faz no momento é diferente disso? No exato momento que Lídia adentrou no quarto, Teresa forrava a cama com delicadeza e esmero. Senhorita Lídia, o que faço agora poderia também fazer. Arrumar um cômodo, uma casa, seja lá o que for, não desmerece ninguém. Dona Eleonora, ainda bem que está escutando. Uma reles empregada ousa fazer comparações.
A senhora vai me desculpar, mas o erro está em quem dirige esta casa. Lídia. Não acha que já está passando dos limites? Apesar de ainda faltar uma semana para o término das férias, é melhor apressar sua volta, disse Ricardo entrando no quarto. Ricardo, está me mandando embora por causa desse empregadinha? Eleonora achou que era hora de dar um basta em tão tola discussão. Lídia, esta casa é conduzida com amor e igualdade entre todos. Quem aqui trabalha não é pior nem melhor do que qualquer um que aqui habita. Creio que Teresa merece suas desculpas. Não acredito no que estou ouvindo. Fui roubada, humilhada, e ainda tenho que pedir desculpas. Teresa se adiantou e, antes que ela continuasse, pediu licença, saindo do quarto. Precisava respirar ar puro. Precisava deixar lá dentro do quarto as injúrias sentidas. Teresa tirou o avental que lhe rodeava a cintura, foi até a cozinha, pegou a panela em que tinha separado o que iria servir às crianças e foi para casa saindo pelos fundos. Teresa. Lá vem Teresa. Foi uma correria só. Assim que avistaram a moça, iniciaram uma desabalada carreira. O primeiro a chegar foi Tonico. Teresa, estávamos esperando que saísse pela varanda e você nos enganou direitinho. Ele falava e eu enlaçava pela cintura como se quisesse certificar-se de que ela realmente estava ali. Tonico, aconteceu algo? Está assustado? Não. Eu sabia que você não ia demorar. A vovozinha disse que ficássemos quietinhos que logo retornaria nos trazendo comida fresquinha. Vovozinha? Onde está ela? Na sua casa. O coração de Teresa disparou. Suas pernas amoleceram, que parecia não quererem mais sustentá-la. Os outros pequeninos aproximaram-se, fazendo Teresa despertar. Teresa, vamos. Você falou que íamos mexer com a terra. Vamos, crianças. Quero ver quem chega primeiro a casa. Foi uma correria só. Logo Teresa estava às gargalhadas, pois os maiorzinhos, podendo ser os primeiros a chegar, esperavam os que ficavam para trás e foi isso que fez Teresa desanuviar-se. Eles assim que entraram postaram-se à mesa, pois o cheirinho delicioso do que Teresa tinha nas mãos só poderia ser para eles. Estão famintos? Várias cabecinhas responderam em sinal. Pois, se querem comer, que tal irem lavar as mãozinhas? Enquanto faziam o que foi mandado, Teresa percorreu a pequena casa procurando alguém que tinha certeza não estar mais ali. Mais além. Longe das formas humanas, mas sempre ligadas ao coração. Emerecilda, você pediu e foi atendida, mas, se ficar amuada, fará mais mal do que bem a menina. Preocupo-me com o amanhã. Como sustentará aquelas crianças se ela ainda é uma delas? Está enganada. Teresa é moça formada tanto em tamanho quanto em lucidez. Vamos orar ao Pai e pedir para ela e todos que a cercam, serenidade, paz e harmonia. Mas a moça da cidade não a deixará em paz. Se acredita nisso é melhor orar com mais fervor. Agora vamos, que o trabalho nos espera. Muitos chegam e precisam de consolação. Já aprendeu que ajudando ao próximo estamos nos ajudando primeiro. A mão estendida fortalece os dois lados. Emerecilda viu que estava sendo egoísta em sua dor. Aprender a ajudar aos que chegavam como ela, coração partido pela separação, pelo desespero de não poder mais compartilhar os momentos certos e incertos com as pessoas amadas. Ela tinha que ensinar o que aprendera. Laços não se desligam, mas, para que isso aconteça, tem que se ter o aprendizado que o desespero, a não aceitação da nova caminhada, o ficar ao lado dos seres amados sem ter a compreensão do todo, não fará bem a ninguém. Assim que chegou, Emerecilda era um mar de lamentos. Suas dores sentidas chegavam até quem ela deixara.
mas, com carinho e dedicação daqueles que a cercavam e conduziam pela escola astral, o entendimento veio aos poucos. Emerecilda sempre foi guerreira, mulher de muita fé. Quando seus filhos quiseram partir à procura de novos horizontes, apesar de ficar com o coração partido, cada um levando-lhe um pedaço, não os impediu. A mãe de Teresa, a última que partiu, foi aconselhada, mas não impedida. Vamos, Emerecilda, deixe os pensamentos por hora e vamos, pois o trabalho nos espera. Emerecilda seguiu seu instrutor espiritual, mas os pensamentos acompanhavam, e distraída que estava não via por onde passava. Emerecilda sempre foi uma admiradora constante das obras de Deus, mas agora nem olha o que a rodeia. Desculpe. Tentei deixar de lado minha preocupação por Teresa, mas não consegui. Olhe mais adiante. Veja quem está cuidando dos vastos jardins. Prudêncio. Deus. Não é que falaram que ainda haveria. Pensei ser impossível. Você quis ficar com nossa menina e pensei que nossos caminhos nunca mais fossem se cruzar. Você está muito bem. Não tão bem ainda. Deixaram-me fazer o que mais gosto. Aos poucos o entendimento me vem e vejo o que poderia ter feito e deixei de fazer. Você foi um bom homem. Foi pouco. Fui omisso. Meus filhos partiram e desencarnei sem sabê-los bem. Fui cúmplice de quem fora nosso patrão, de seus feitos. Não, não fale assim. Sabe que não é verdade. Não, Emerecilda. Aqui aprendi. Se você sabe que o mal está sendo feito e nada faz para mudar, está sendo participativo. Eu vi e nada falava. Se não o fiz com meus atos, pouco fiz com minhas palavras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O Senhor Augustus não tem limites, disse ainda. Agora ele está limitado. Como sabe? Então, graças aos céus, ele mudou. Ainda não, meu velho. Posso ainda chamá-lo assim? Perguntou ela quem a guiava. Apesar de Prudêncio não ter mais essa casca envelhecida, velho significa a vida plena que viveram, o tempo. Sabe, Emerecilda, vocês optaram por uma vida simples desde que ficassem juntos. Em vidas passadas, os dois foram filhos de fidalgos que viviam se batendo em guerras frívolas. O amor de vocês foi impossível, acabando por fazer desencanar o amor de sua vida, quando ele foi inocentemente pedir um basta, que a paz fosse selada. Não fui ouvido e, na volta, em uma emboscada, deu término em sua estada terrena. Você passou a viver em um mundo próprio. Trocava de vestimenta com suas camareiras e cuidava nas ruas daqueles que com tantas batalhas acabavam desencarnando de fome, frio ou feridas infeccionadas. Você colocou todo o amor que sentiu por alguém que partira para ajudar ao seu próximo. Continuou sua missão até que um dos que você cuidou era de mal sem cura. Mais tarde, ao se encontrarem de novo, depois de um tempo em preparo, tiveram a permissão de viverem de novo, agora juntos, um amor simples, mas de paz e harmonia. O que não posso entender é que todo esse amor não conseguiu segurar nossos filhos perto de nós. Cada um teve uma história a seguir, mas lembre-se de que o caráter, a fé, o amor de vocês foi a força para que seguissem adiante. Eles também fizeram parte da vossa história, mas, ao contrário de vocês, deveriam partir e resgatarem uma nova existência que não conseguiram em outra. Mas Deus em sua benevolência deixou que eles antes pudessem usufruir desse amor que por eles foi impedido anteriormente. Nossos pais entenderam agora. Ainda é muito confuso. Teresa também faz parte dessa história. Por agora já é muito o que puderam saber, vamos deixar o restante para dias futuros. Emerecilda, que daquele lugar não queria mais sair, ia pedir,
mas foi antecipada. Emerecilda, seus pensamentos são claros como tudo que aqui vê. Poderá sempre vir aqui, quem sabe até ajudar Prudêncio. No momento os dois têm que caminhar separados, não por castigo ou algo parecido, mas por aprendizagem. Emerecilda se afastou, novamente conduzida por aquele que falava, e o som parecia música melodiosa. Ao olhar para trás, viu que seu velho voltara aos afazeres. Estava em paz. Enquanto isso, na casa de Teresa. Teresa, fizemos direitinho o que você mandou. Olhe como estão limpas nossas mãos. Desculpem, crianças, estava distraída e nem vi que já estavam à minha espera. Teresa apressou-se em distribuir nos pratos o que ainda estava fumegante. Os olhinhos das crianças brilhando, a vivacidade em seus rostinhos, eram panos brancos colocados sobre as aflições da moça. Enquanto as crianças devoravam o que tinham à frente, ela foi sentar-se na varanda. Estava deveras cansada. Não ficou muito tempo só. Então diz que nada tira da casa sem que lhe seja permitido, mas, como eu já me informei, não foi com permissão que trouxe o que deveria ficar na casa grande. Lídia, estou cansada demais para lhe responder. Já que não gosta de misturas e comparações, não é melhor voltar para onde deveria estar nesse momento. Só vim avisá-lo que você não ganhará esse jogo. Jogo? Da vida, ou você não sabe que essa vida é um jogo? É tola. Não sei o que tem de tão especial para cativar quem teima em defendê-la. Deve ser magia. Mesmo cansada, Teresa levantou-se para responder à altura, sem deixar sua meiguice de lado. Teresa caminhou até ela e falou com sinceridade. Me acha tola, mas quem será mais tola? Tem ao seu lado pessoas, e já deveria ter percebido, que transbordam em amor. Em vez de compartilhar, usufruir de suas companhias, tudo o que faz é destilar veneno. Eles estão passando por momentos difíceis e você só faz aumentar essa agonia. Como ousa falar assim comigo? Lídia esbravejava. Senhorita Lídia, estou em minha casa. Vamos ver por quanto tempo. Lídia pegou as saias para poder correr melhor. Foi até a casa de Teresa, pois a viu passar com o que levava para as crianças e foi até a cozinha verificar. Ela não sabia para quem seria, pois a pergunta ao serviçal foi se Dona Eleonora tinha dado ordens para Teresa levar algo para alguém. Com a resposta negativa, viu que tinha a moça em suas mãos, mas a tranquilidade de Teresa desarmou. Chegou a casa esbaforida e deu de encontro a Ricardo, que estava à sua procura. De onde vem para estar nesse estado? Fui mais uma vez me humilhar. Tentei fazer ver a Teresa que nada tenho contra ela, mas, em troca, só recebi palavras como se fossem facas afiadas vindo diretas ao meu coração. Lídia chorava abundantemente. Ricardo abraçou-a desconcertado. Lídia, sossegue. Não sei o que aconteceu entre você e Teresa. Amo as duas de maneira diferente. Ela nem o deixou terminar. Rosto molhado, face brilhante e corada, rosto angelical, segurou o rapaz com as duas mãos e formulou a pergunta a qual com certeza ele não saberia de fato responder. Ricardo, ama-me como sua futura esposa, não é? Ela encostou seus lábios nos dele, talvez temendo a resposta. Ricardo afastou-a delicadamente. Lídia, peço sua compreensão. Meu pai está para chegar a qualquer momento, não tenho cabeça para idílios. Me perdoe. Eu que tenho que pedir desculpas, meu amor, pela infantilidade. Você com tantas preocupações, e eu me comportando como uma mocinha desvairada. Me perdoe. Mais uma vez o rapaz ficou desconcertado. A beleza de Lídia, seus olhos brilhantes, o confundiam. Mas só por instantes.
Seu olhar se desviou e foi até onde risadas de crianças desanuviavam tristes pensamentos. Lídia, essas risadas de crianças vêm da casa de Teresa. Como posso saber? Ela me expulsou antes que eu tenha me aproximado da porta. Ricardo nem escutou as últimas palavras. Seus olhos não conseguiam se desviar de um ponto distante. Lídia, minha mãe deseja lhe falar. Vou dar algumas ordens aos empregados, depois irei encontrá-la. Ricardo beijou-lhe a face, e Lídia estufou o peito. Mas uma vez ela ganhou a luta, isso pensou ela. De fato o rapaz tinha ordens a dar, mas a desculpa foi para que fosse averiguar o que estaria acontecendo na casa de sua boa amiga. Teresa, veja quem vem chegando. Teresa amuou. Com certeza ele tinha vindo tomar satisfações pelo desacerto com Lídia. Bom dia. Então, Teresa, eles não voltaram. Ricardo evitava falar claramente, pois era ouvido por muitos. Crianças, vão brincar. Tonico, vá com eles para trás da casa. Como lhe falei, lá tenho o que colher. Leve essas tinas que já separei, que logo estarei com vocês. O menino bateu continência e saiu em retirada tendo seu pelotão a acompanhá-lo. Como vê, tive que trazê-los para não deixá-los sozinhos com fome e medo a rondar-lhes. Sabe o que aconteceu a seus pais? Só sei o que escuto aqui, acolá, mas nada de concreto. A única certeza que tenho é que não vou deixá-los sozinhos e para isso conto com sua compreensão. Claro, Teresa. Em que posso ajudá-la? Permitindo que eles fiquem aqui por hora, já seria de grande ajuda. A casa é sua, esqueceu? Não é assim que pensa seu pai. Eu aqui estou à frente de tudo, mas, mesmo se assim não fosse, não deixaria esta casa. Está bem, não fique furioso, que isso não fará bem a ninguém. Você encontrou Lídia? Esbarrei-me com ela. Disse-me que tiveram um novo atrito. Não quero falar sobre isso. Me magoa demais. Tenho que estar bem, pelas crianças. As crianças têm razão. Você parece um anjo. Sabe bem que não sou. Dei aos meus avós muito trabalho quando pequena. Você? Como poderia? Era um doce de criança. Lembra as nossas correrias em que entrávamos casa adentro, pés sujos de lama, manchando o assoalho? Teresa deu uma sonora gargalhada. Era muito bom relembrar a infância. O rapaz viu a alegria estampada naquele rosto angelical e teve ímpetos de abraçá-la. Foi um breve momento em que o tempo parecia ter parado. Teresa, não vem? Tonico estava à porta, braços cruzados, fisionomia fechada. Ricardo, me perdoe. Tenho que ir. Prometi às crianças ajudá-las a mexer com a terra. Elas ficarão aqui. Permite? Teresa, já lhe disse que a casa é sua e se assim é. Não posso levá-los de volta sem sabê-los cuidados. Deixei um bilhete e onde estariam, se Rosa Maria não vier, também não os levarei. Estou preocupada com o que pode. Teresa não continuou, pois percebeu olhinhos brilhantes a espreitá-los. Depois conversaremos. Não quero que as crianças nos ouçam. Vai voltar à minha casa? Deveria, mas não queria deixá-los sós. Direi à minha mãe que está muito ocupada. Na verdade está maravilhosamente ocupada. Parece mãe dessa turminha. Ricardo, não é hora para brincadeiras. Ricardo retirou-se deixando sua risada no ar. Quando foi procurá-la, estava com o coração apertado, agora saía de sua casa com a face transformada. Dias passaram e a situação não mudara. Lídia evitava encontrá-la.
Ricardo contornou a situação anterior dizendo que ela cumpriu ordens ao deixar a casa carregando refeição, e foi do mesmo jeito nos dias que se seguiram. Dona Eleonora não soube das crianças, pois entregava-se à leitura. O evangelho era lido e relido. Dele tirava forças para a compreensão dos acontecimentos. Capítulo 13. O enfermo retorna. Ricardo todos os dias ia até a casa de saúde e numa dessas vindas trouxe quem já era muito esperado por Eleonora. Ela ficou deveras emocionada ao vê-lo, pois Ricardo, sempre dizendo que ele logo estaria de volta, fez com que ela aguardasse sua chegada em meio às orações. Augustus, apesar do pouco tempo afastado, estava irreconhecível. Magro, ossos do rosto sobressaindo, olhar distante, palidez total. Eleonora enxugou as lágrimas que queimavam em descer por sua face. Não era hora para choros, pensou ela. Tinha que ter forças para que seu esposo sentisse que ali estaria seguro e que logo retomaria todas as funções. Ricardo, chame Pedro. Não vai conseguir sozinho acomodar seu pai. Eu ajudo, disse Teresa. Teresa, minha filha, deixe isso para homens. Será esforço demais. Terá que ser esforço com cuidado e essa parte uma mulher sabe fazer melhor. Se assim o diz. Lídia nem apareceu. Viu da janela que chegavam, mas não queria presenciar cenas de lamúrias. Esperava mais de suas férias. Não tinha conseguido o noivado, e agora Ricardo se dedicava exclusivamente ao pai. Ainda tinha a insuportável Teresa. Assim pensando, preferiu pegar um livro e dedicar seus pensamentos a ele. Na parte baixa da casa. Quando Teresa foi ajudar o rapaz e tocou em Augustus, naquele corpo inerte, seus olhos deram de encontro àquele olhar que antes fixava o vazio. A moça estremeceu. Parecia que as forças lhe fugiam e só deu tempo de abaixar na cama aquele corpo sustentado pelo lençol. Teresa cambaleou, no que foi amparada por Eleonora. Teresa, está pálida. Não falei que era muito esforço para uma mocinha? Teresa mal pode responder. Estava fraca, suas pernas pareciam amolecidas, sem poder sustentá-la. Filha, não deve estar se alimentado direito. Sente aqui quando melhorar vá até a cozinha e tome um bom caldo quente. Ricardo a olhava tentando entender. Teresa era uma moça forte, de muito equilíbrio. Tanto no corpo quanto na mente. O rapaz se perguntava se seria a situação em que se encontrava seu genitor que a deixara assim. Sabia que ela o temia, tinha consciência que muitos o temiam. Olhou aquele corpo inanimado e sentiu dó. Pobre pai, pensou ele. Sempre tão ativo, dono de todas as situações e agora. Filho, vamos acabar de ajeitar o que você começou. Parece disperso. Eleonora falava e arrumava o esposo entre cobertas. Ricardo, tem que ver o receituário. Com orações e muito zelo, tenho fé que essa situação em que se encontra seu pai logo se inverterá. Mãe, tenho que lhe falar. Ricardo tinha certeza que, se o pai não tinha forças para se movimentar, faculdade não lhe faltava para entender o que diziam. Quando ficou a sós com a mãe, passou-lhe o que lhe foi dito. Mãe, os exames laboratoriais nada acusaram, como também as radiografias feitas. O que os médicos pensaram antes foi por terra, os exames revelados nada acusaram que possa deixar o pai nesse estado de prostração. Como? Esse foi o diagnóstico. Como então ele se encontra nesse estado? Não sabem, mãe. Foge ao conhecimento deles. Deus. Eleonora sentou-se, pois não conseguia manter-se de pé. Dona Eleonora, escutei o que Ricardo lhe falava. Desculpe a intromissão, mas esses médicos daqui usam uma medicina atrasada.
leve-o para a cidade grande e verá que logo o diagnóstico será acertado. Ligarei para meus pais, que com certeza não lhes negarão hospedagem. Lá será melhor para procurarmos um bom profissional, ou vão deixá-lo morrer à míngua. Lídia. Ricardo estava ficando exasperado com o comportamento da moça que não tinha meias palavras. Dona Eleonora, apesar do sofrimento, estava sempre condizente. Lídia, agradeço sua preocupação. Augustus agora está entre os seus, e isso com certeza ajudará em sua melhora. Se for necessário, faremos o que sugere e desde já agradeço a acolhida de seus pais. Agora deixe-me voltar ao quarto, pois ele pode estar precisando de ajuda. Eleonora se retirou, deixando os dois num clima tenso. Lídia, meça suas palavras. Apesar de meus pais morarem aqui, não estão isolados do mundo. Ele fez os exames devidos e os resultados são claros. Na queda não houve nenhuma lesão como se pensou a princípio. Agora que lhe dei as explicações devidas, com licença. O rapaz retirou-se, fazendo chegar ao rosto da moça o vermelhão. Lídia sentiu-se ilhada por um mar revolto, infestado de tubarões querendo lhe devorar a qualquer momento. Sentiu falta de casa, das compras feitas quando algo a aborrecia. Seu pai era benevolente quanto a preencher os cheques sem dar-lhe limites. Comprava o que já tinha e chegava em casa com caixas e mais caixas que nem se importava em abrir. Lídia ficou amuada. Isolou-se em seu quarto e mergulhou na leitura, esquecendo que alguém poderia precisar de sua ajuda. Ricardo saiu de casa em passos apressados sem direção certa a tomar. Escutou ao longe risadas de crianças e sem perceber para lá se dirigiu. Em meio ao caminho, parou e tomou direção contrária. Agora tinha certeza de seus passos. Chegou onde queria e bateu palmas para chamar a atenção de quem estivesse na casa. Nada. Nenhum ruído. Aproximou-se para bater na porta e, quando fê-lo, ela abriu sem um ranger. Senhora, há alguém em casa? Nada. E, como a casa era minúscula, só com um olhar via-se que estava deserta. Só um papel, folha que fazia parte de um caderno, balançava com o vento vindo da porta. Estava preso na borda da mesa e chamou a atenção do rapaz. A situação permitia que fosse lido sem ser intromissão. O rapaz começou a ler e teve que se sentar com a revelação. Rosa Maria explicava na carta o sumiço e entregava as crianças aos cuidados de Teresa. Mas o que baqueou o rapaz foi o motivo da partida. Dizia ela. Teresa, não consegui suprir minha mesa só com o plantio. Antônio foi embora e ele teve fortes motivos para isso. Fui culpada. Exigi demais dele, mas, mesmo assim, fui tentar trazê-lo de volta, pois o amo. No entanto, meu passado me condena. Fui fraca. Podia ter fugido, mas os trocados deixados na mesinha eram a comida dos dias que se seguiam. Só não me arrependo de ter tido as crianças e de não as ter despejado fora como queria quem me engravidou. Quando o Antônio veio morar comigo, nunca mais permiti que esse homem de mim se aproximasse. O nome dele nunca havia revelado. Quando do acidente do barranco, esse lugar nos foi oferecido e aí começou minha expiação. Ele voltou a me procurar e minha paz acabou. Quando numa discussão disse-lhe que não permitiria que me usasse mais, que eu tinha meu esposo, minha família formada, não pensei que Antônio estivesse já em casa e tudo tivesse escutado. Teresa, cuide de minhas crianças. Vou em busca de trabalho e, quando tiver condições, volto para buscá-los. Não pense que não os amo. Eles são minha vida. Com certeza terá a ajuda da Casa Grande e não será mais do que uma obrigação do Sr. Augustus. Me perdoe. Beije meus filhos por mim. Meu pai, até onde vai sua culpa?
As crianças. Deus. Não, ele não seria tão sem escrúpulos. O rapaz ficou ressabiado. Que atitude deveria tomar, ele se perguntava. Seu pai, da maneira que estava, não poderia responder por nada. O rapaz dobrou o papel, guardou-o e tomou caminho para a casa de Teresa. Essa nem o viu chegar, pois estava entretida com várias histórias que cada um insistia em lhe contar. Será que posso interromper só um pouquinho? Tonico nem esperou Teresa responder. Venha, sente-se. Estamos contados para Teresa as histórias que nossa mãe nos conta para a gente dormir. Se me permitem. Estavam todos sentados no chão da pequena sala. Teresa chegou-se para perto dos pequenos, deixando espaço para que Ricardo pudesse ocupá-lo. Teresa, tenho que lhe falar. Fui até a casa dos Sil. Vários dedinhos foram aos lábios indicando a Ricardo que o momento era só para escutar. Ele os olhou e sentiu uma ternura imensa. Maior do que já lhes tinha. Desculpem. Esperarei minha vez. As histórias pareciam intermináveis. Apesar da paciência do rapaz, seu tempo era pouco. Teresa. Sil. Ainda não é sua vez. A mãe nos diz que, quando um fala, os outros só têm que ter ouvidos. Teresa olhou para Ricardo, deu um sorriso e fez sinal para Tonico, que concordava plenamente. Depois de várias historinhas contadas, e muitas foram motivo de muitas risadas, chegou a vez de quem agora esperava por isso impacientemente. Então, agora posso contar minha história, não é? Tonico afirmou com a cabeça e várias cabecinhas o imitaram. Então, Ricardo continuou. Vou fazer o seguinte. Contarei uma história para todos, mas peço a vocês um breve tempinho para falar a sós com Teresa. Concordam? Houve um silêncio. Nenhuma das crianças queria ficar longe de sua fada madrinha. Crianças, não sairei daqui. Vou até a varanda ver o que esse moço de reluzente armadura quer com essa feia donzela e logo voltarei. As crianças riram de rolar no chão. Feia. Como Teresa podia se achar feia? Eles não entendiam, pois para eles ela era a mais linda das princesas das historinhas que ouviam. Ricardo pegou a moça pela mão, que se deixou conduzir até o canto da varanda, onde de certo as crianças não os ouviriam. Teresa, fui até a casa das crianças. Você sabia que elas estavam aqui? Foi procurar seus pais? Precisava fazer algo. Elas não poderiam ter sido abandonadas. Nem os animais têm tal comportamento. Mas quero lhe falar do que encontrei. Achou-os. Agora era Teresa quem estava impaciente com os rodeios do moço. Ela deixou-lhe um bilhete. Nele pedia que ficasse com as crianças até que pudesse buscá-los. Isso, segundo ela, acontecerá quando encontrar trabalho para sustentá-los. Mas disseram que tinha ido em busca do marido. Isso ela também fala. Não o culpa, pois diz que, se existe um culpado, ele certamente não é. Ricardo, se ela escreveu tudo isso, não fica mais fácil se me der a carta. Ricardo remexeu os bolsos à procura de algo que, com certeza, não queria encontrar. Teresa, desculpe. Fiquei tão desnorteado que a perdi. Devo ter deixado cair, tão apressado estava em chegar aqui para lhe falar. Que pena. Mas se sabe exatamente o que continha, não tem grande importância tê-la perdido. Rosa Maria pedia que você cuidasse das crianças. Se o fardo fosse pesado demais, que pedisse auxílio na casa grande. Com certeza ela se referia à minha família. Com condições para tal estou eu e minha mãe. Essa com certeza não negará ajuda. São muitas bocas para alimentar, de onde você tiraria o sustento?
Teresa ficou muda. Estou apavorada. Em pouco tempo perdi 2 seres que eram a luz da minha vida e agora me vejo cercada de vários pirilampos. Consegue entender? O que posso lhe dizer é que é minha obrigação ajudá-la a cuidar deles. Não quero que nada lhes falte. Peça ajuda à esposa de algum peão. Diga-lhe que pagarei regiamente. Mandarei alimentos necessários e, se faltar algo, quero que todos os dias faça uma lista do que for necessário, não esquecendo as guloseimas que toda criança gosta. Ricardo, não preciso de tanto. Eu mesma dou conta do trabalho. São ótimas crianças, será trabalho fácil. Também tenho certeza que será por pouco tempo. Deus há de permitir que não seja longo tempo que a mãe se manterá afastada. Não importa o tempo, e sim que nada lhes falte. Agora tenho que deixá-los, pois minha mãe, com certeza, procura por mim. Só tenho que agradecer, pois, quanto ao que antes me assustava, moradia e sustento dos pequeninos, você nos trouxe um alento. Como sempre, você é um bom amigo. Ricardo beijou-lhe a face e uma imensa ternura os envolveu. Ainda pensando nas crianças, chegou em casa, e uma voz áspera o despertou. Ricardo, me magoando se encontrar com aquela que me tem desprezo. Ricardo passou por ela afastando-a delicadamente, pois sua figura impedia que adentrasse a casa. Ricardo. Estou falando com você. Lídia, esse ataque nesse momento não procede. Estou cansado e tenho que ver meu pai. Com licença. A moça bateu os pés, quase espumando de tanta raiva sentida. Sua fúria envolvia-a em uma energia negativa que mais mal lhe fazia, e ela não se dava conta disso. Ainda descontrolada, foi até o quarto que lhe foi destinado, abriu o baú onde colocara suas roupas para viajar e jogou-as como se estivesse jogando em quem cada vez mais tinha vontade de esganar. Essa era a sua visão. Viu o que queria, pois deixava sentimentos ruins tomarem conta de seu ser. Assim que terminou o que queria fazer, desceu as escadas, puxando o que deveria ser carregado com cuidado. O barulho fez com que Ricardo fosse averiguar e ficou espantado com a cena. Lídia, enlouqueceu? Louca, vou ficar se continuar aqui por mais tempo. Então, de novo, a atriz entrou em cena. Ela sentou-se em meio à escadaria e soltou um convulsivo pranto. De imediato amoleceu o coração daquele ingênuo rapaz. Lídia, está parecendo uma menininha com esse chororó todo. Onde pensa que vai uma hora dessas? Ricardo pegou a mala que ia acabar de rolar escada abaixo e levou-a de volta ao quarto. Ela o seguiu como se de fato fosse uma menininha. Ricardo, não aguento mais permanecer nesta casa, parecendo ser um estorvo. Tudo o que falo vocês não acreditam. Parece que só tem olhos para uma pessoa. Sim. No momento, só posso ter olhos para meus pais. Minha mãe precisa de consolo, e ele de muita ajuda. Independente de qualquer coisa, não podemos ser seus juízes. Não seria apoiado por Deus. Juiz. Sobre o que está falando? Desculpe, Lídia. Foram meus pensamentos que se atropelaram em minhas palavras, mas, no momento, só peço que tenha paciência. Você sempre foi uma boa amiga, peço que entenda esse momento difícil que estamos passando. Ela se aproximou do rapaz, tocou seu rosto para que lhe afetasse, e, nesse momento, usando toda a sua sinceridade disse: Ricardo, temo perdê-lo. Eu amo e não é capricho. Houve momentos em que estar ao seu lado me fazia ser invejada por minhas amigas, e eu adorava isso. Mas agora, se você sair da minha vida, deixará um vazio enorme como o mais profundo abismo. Lídia, estou vivendo várias situações em que não sei como agir.
Só posso pedir que tenha paciência. Se fui indelicado, me perdoe. Não quero que vá. Viemos juntos e assim terminaremos nossas férias. O rapaz deu-lhe um beijo e saiu do quarto, deixando-a com um sentimento que nunca havia experimentado. Arrependimento pelas ações praticadas. Sentiu-se envergonhada. Parecia que, apesar das tantas roupas, nada usasse. Enquanto isso, na parte baixa da casa. Mãe, não acha que Lídia pode ter razão? Se só tivermos o médico uma vez por semana cuidando do pai, será que a melhora virá? Estou orando por isso, filho. O médico disse que cada vez ele ficará mais desperto e melhorará a alimentação. Quando ele acorda e me fita, meu coração aperta, e minha garganta dá um nó. Sei que estou errada no meu proceder, tenho que ser forte e passar isso para ele. Mãe, você é mais forte do que pensa. Não mereci essa provação. Filho, o que sabemos nós de merecimento? Sabe que não pode me avaliar só por essa vida que aqui vivemos. O rapaz abraçou-a, beijando-a calorosamente. Mãe, você é o que é, e tenho certeza que sempre foi assim. Uma boa alma. Quisera eu poder aliviar seus sofrimentos. Filho, Deus me abençoou com um filho maravilhoso. O que terei que passar ninguém passará por mim. Aprendemos que com fé e orações sentidas amenizaremos nosso caminhar, então que assim seja. Quanto ao que você falou, vamos dar o tempo necessário para que aconteça o que o médico falou. Se suas férias acabarem e o quadro de seu pai permanecer, vamos para a cidade juntos. Como sempre a senhora é sábia. Agora é melhor voltarmos ao quarto, ele pode ter acordado. Sim, filho. Tenho certeza que mesmo parecendo dormir seu pai nos escuta. Só quero que ele ouça palavras de alento e não de preocupação. Quando chegaram ao quarto, tiveram uma surpresa. Lídia estava cuidando dele. Trocara suas vestes sem sinal de repugnância pelo que o doente tinha feito. Lídia. Ricardo, me passe o álcool. Veja o creme que deverá ser usado. Ricardo atende, mas é estupefato. Eleonora não se surpreendeu, orara para que Lídia usasse o que estava escondido em seu ser. Aquela moça que parecia frívola, que estampara orgulho, com certeza não era aquela que amava seu filho. Eleonora olhou-a e sentiu-a diferente, até o semblante da moça mudara. Estava serena e seus gestos eram firmes. Eleonora ia pegar as peças de roupa que foram trocadas, mas Lídia se antecipou. Deixe. Eu mesmo levo para que sejam lavadas e desinfetadas. Isso é muito importante, fervê-las para que não haja contaminação. Obrigada, minha filha. É uma boa filha do divino. A moça deu um sorriso e deixou os dois a sós. Mãe, o que aconteceu? Será um milagre. Um milagre de Deus. Às vezes se está dormindo nos maus feitos e de repente algo nos fez despertar para a vida. Não estou entendendo. O que a faria mudar? O amor por você. Estou deveras surpreso. Nunca a tinha visto assim tão despojada de seu orgulho. Filho, você fugiu de um compromisso firmado com ela e isso é evidente. Se você não a ama, não a engane. O que sente por Teresa? Antes de o rapaz responder, Augustus abriu os olhos e tentou balbuciar algo que, mesmo sem sair de seus lábios, seus olhos mostraram que seria de muita importância. Pai, tente ficar calmo. Sente dor? Um movimento quase imperceptível com a cabeça mostrou que não. Sente sede? Fome? Oh. Pai, desculpe. Peço que tenha calma e mostro-me ansioso. Mãe, pelo horário deve saber das necessidades dele no momento.
Ajeitei-o nos travesseiros. Trarei o suco, que graças aos céus ele está conseguindo engolir com mais facilidade. Hoje é dia de visita médica. Como ele falou, virá aqui de 2 em 2 dias religiosamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eleonora saiu deixando o filho alisando os brancos cabelos do pai. Carinho que nunca havia feito quando ele estava de saúde perfeita. Augustus sempre achou, por seu filho ser varão, que carinhos e intimidade enfraqueceriam o relacionamento entre os dois. Sempre tratou o rapaz com voz firme e distância de afagos. Seu porte, sua altivez inibia que esse procedimento partisse do rapaz. Agora debilitado, esvaziado de sua altivez, recebia o carinho que há muito o rapaz gostaria de ter feito. Augustus tornou a ficar agitado, sua expressão transmitia isso. Pai, a mãe já foi providenciar o que você precisa. Não. Pai. O senhor está falando. Mãe. Mãe. Ricardo ficou tão emocionado que nem tentou saber mais o que ele queria dizer. Filho. O que aconteceu? Eleonora e Lídia chegaram ao aposento ao mesmo tempo, e Eleonora sentiu que lhe faltavam as pernas para se aproximar da cama do enfermo. Mãe, ele falou. Graças a Deus. Vamos orar e agradecer o momento. Será que permitem que eu comece? Eleonora, que ainda não havia conseguido se recompor do susto, assentiu com a cabeça. Ricardo estava tão emocionado que nem atinou para o momento. Lídia com fervor repetiu o que havia escutado por várias vezes naquela casa. Agradeceu pela possível cura e pediu ao Todo-Poderoso forças para o enfermo e seus familiares. Saindo do êxtase, Ricardo se deu conta que quem orava era uma pessoa até então desconhecida para ele. Quem estava ali não era a moça com quem convivia há tempos. Então, olhou-a com os olhos do amor. Esse que ele mesmo não sabia que o seu coração continha. Com voz embargada, agradeceu o carinho, porque a oração para o enfermo foi um afago. Augusto serenou. Sua expressão não era mais de desespero. Havia serenidade. Ajudada pelo filho, Eleonora conseguiu que o enfermo ingerisse o suco e não deixaria que suas forças se esvaíssem. Filho, seu pai está bem. Com certeza logo estará se comunicando melhor e tudo devagarzinho, com as graças do Senhor, se normalizará. Vá com Lídia dar um passeio. Você precisa espairecer. Vamos, Ricardo. Lídia o puxava pelo braço, mas o rapaz titubeava. Se não quer sair de perto de seu pai, lhe farei companhia e Dona Eleonora poderá descansar. Assim é melhor. Vá, mãe. Está baqueada e deve descansar para renovar suas forças. Adoecendo não será de muita ajuda, não é? Obrigada aos dois. Vou me recolher, mas não por muito tempo. Assim que o médico chegar, me chamem. Não ousem deixar de fazê-lo. Não pensem que assim me pouparão. Preciso conversar com ele, saber de que maneira poderei ajudar Augustus. Pode ir tranquila. Não passarei por cima de suas ordens. Filho, sabe que nada ordeno, só não quero me afastar por muito tempo de seu pai e mais. Saber direitinho como ajudá-lo a superar esse momento difícil. Ricardo beijou-a carinhosamente. Tinha orgulho daquela mulher. Agradeceu a Deus tê-la como mãe e poder usufruir de todo o amor e bondade exalados por ela. Ricardo, se quiser descansar, ficarei aqui. Sei que pouco dormiu à noite, deixe-me ficar por hora. Estou bem. Agradeço sua amabilidade. Está mudada, Lídia. O que aconteceu? O medo de perder quem amamos faz a mudança. De verdade, sinto-me diferente, ou melhor, agora me sinto parte de vocês, antes eu é que era diferente.
Não sei como suportou tanta futilidade e incompreensão. De motivo. Mas outra hora falaremos disso melhor. Augustus voltou a gemer, mas parecia sentir dor em sonho. Fantasmas do passado não o deixavam em paz. Queriam sua derrocada, e o afastamento de Eleonora deixava vulnerável. Ela o cercava de orações, impedindo que dele se aproximassem. Ela era incansável em sua fé. Enquanto Ricardo conversava com Lídia e Eleonora estava adormecida, foi o momento certo para recomeçarem. O rapaz colocou a mão sobre a testa do enfermo e orou. Sabia que ele precisava de orações tanto quanto dos remédios ingeridos. Ele acalmou, e o rapaz sentou-se, pedindo que Lídia fizesse eu mesmo. Lídia, quero esclarecer o porquê das minhas idas à casa de Teresa, além de visitar uma boa e querida amiga. O rapaz fez o relato completo do que se passava com as crianças. Que absurdo! Como pôde a mãe abandonar os pequenos? Disse ela que foi à procura de trabalho para lhes dar sustento. E o pai? Na verdade ele vivia com ela, mas não era o genitor das crianças. Como vai ser daqui em diante? Só Deus pode saber. Filho. Pai. O homem suava os borbotões. Ricardo enxugou-lhe a testa, refrescando-a com um pano úmido. Pai, tenha calma. Estou aqui e daqui não sairei. O homem tentou continuar. O remédio. Não que. Ficadopa. Ele voltou a dormir sem terminar a frase, mas essa foi compreendida por quem estava mais do que atenta. Entendeu o que ele quis dizer, Ricardo? Pouco o entendi. Estava preocupado em acalmá-lo. No estado em que se encontra, acha-se melhor, mas ele não quer mais ser sedado. Na visita de hoje, o médico diminuirá as doses. Foi o que ele nos passou. Então, fale com ele. Seu pai tem consciência de que está sendo sedado e não quer mais ficar nesse estado, alheio ao que se passa ao redor. Ele ficará mais aflito. Se ficar desperto totalmente, terá consciência de sua imobilidade. Mais cedo ou mais tarde acontecerá. Como poderão saber ao certo sobre suas limitações, se o tem sob efeito entorpecente? Lídia, sou quase um formado em direito e não em medicina. Como posso questionar o tratamento dado por eles? Foi um pedido de seu pai. Passe isso a eles. Mais tarde, como já era previsto, ele teve a visita médica sob o olhar atento de quem devotava aquele ser carinho e proteção. A senhora entendeu bem? De certo, doutor. Eu mesmo ministro os remédios. Então, como o senhor falou, ele ficará mais desperto. Só à noite tomará o medicamento mais forte que o levará a dormir com mais tranquilidade. Estou certa? Correto. Daqui a 2 dias voltarei, ou mande-me chamar se assim for preciso. Ricardo acompanhou o médico até a porta, deixando Lídia na companhia de sua mãe. Filha, você escutou bem o que Augustus pediu. Ele falou mesmo o que diz ter ouvido. Não estou enganada. Deixe ele despertar que confirmará o que ouvi. Ricardo retornou ao quarto e ficaram a velá-lo. Capítulo 14. As revelações. Naquele dia Augustus ainda passou sob o efeito do forte remédio, mas pela manhã. Eleonora. Augustus. Deus, dormi demais. Não, minha velha. Eu é que despertei cedo demais, ou melhor, talvez tarde demais pelos erros que cometi. Augustus, não fale assim. Deus é todo poder e bondade e não negará perdão àquele que se arrepende de seus feitos. Mulher, errei tanto, que, como diz você, terei que retornar muitas vezes para resgatar o que fiz de mal. Quanto ao meu estado, tenho consciência de como fiquei.
Mereço essa aprovação. Não fale assim. Por favor, chame meu filho. Preciso que me ajude a me erguer um pouco na cama e, mais tarde, se me trouxer o livro que sempre a acompanha, poderá ler para mim e a acompanharei para erguer meu espírito. Eleonora saiu do quarto com o rosto molhado em lágrimas. Realmente seu esposo estava irreconhecível. Depois de cuidado e asseado, Augustus pediu para ficar a sós com o filho. Ricardo, mais do que minha espinha dorsal, estou partido em vários pedaços. Pai, o que o deixa sem movimento e reflexos ainda é desconhecido aos médicos que o tratam. Nada aconteceu em sua estrutura. Está enganado. Estou em 1000 pedaços. Esses foram ficando ao longo dessa vida de desatinos. Vamos deixar essa conversa para depois. Tristezas agora só poderão piorar seu estado. Filho, ainda não entendeu, quero curar meu corpo, mas antes preciso da cura do meu espírito. Se soubesse quanto mal causei. Acumular fortuna fez-me pensar erroneamente que era superior a todas as criaturas. A abnegação de sua mãe, seu amor incondicional, fez-me sentir o pior dos seres. Apesar de parecer completamente dopado, escutava o que diziam, o que às vezes deixavam escapar. Sobre as crianças. Onde estão? Ricardo ficou nervoso. Não era hora de falar sobre isso. Sua mãe logo estaria de volta e não gostaria que mais sentimentos dolorosos acumulassem em seu coração. Talvez não resistisse a tantas revelações. Pai, outra hora me falará sobre elas. Durma um pouco que lhe fará bem. Você ainda não entendeu. Sabê-los bem é um pequeno passo em direção à minha cura. São seus filhos realmente? Não tenho certeza. Sei que várias vezes engravidei, mas todas as vezes mandei que um peão levasse a Mariazinha dinheiro mais do que necessário para que a gestação fosse interrompida. Aborto, meu pai. Crime. Como pôde? Ricardo sem querer se exaltou, e o rumor chegou aos ouvidos de quem estava na sala esperando. Ricardo, que se passa? Por que está alterado? A mulher, ao adentrar ao quarto, deu de encontro à palidez do enfermo e à fisionomia exasperada do rapaz. Ricardo, posso saber sobre o que falavam? Eleonora, preciso que me escute e perdoe. Estou ficando assustada. Não gosto do que sinto no ar. Mãe, o momento não é de revelações, e sim de orações. Fervorosas orações. Não. Agora, não. Minha velha, me escuta, pelo amor que você tem a Deus. Estou entregue à minha própria sorte, aquela que procurei. Mas preciso que me escute. Não quero deixar para depois. Já deixei muita coisa para trás. Ficando nesse estado de invalidez, só meu cérebro funcionando, pude avaliar minha vida, rever meus passos, e o que vi foi torturante. Fantasmas do passado voltam para me obsediar. Suas orações, Eleonora, os afastam, mas voltam quando você não está aqui. Sua fé e sua força é minha proteção. Não sou covarde. Me conhece melhor do que ninguém, mas desconheci essas forças. Estou aniquilado, esmagado, preso não só nessa cama, mas em atos vis por mim praticados. Pai, está se cansando, amanhã você continua. Pode não haver amanhã. Augustus, está arrependido e Deus não lhe negará absolvição pelas suas faltas. Logo estará de pé e mostrará ao Senhor seu arrependimento com suas ações. Vocês ainda não entenderam. O que está dentro de mim me corrói. Amanda a moça Teresa. Pai. Deixe o Ricardo. Talvez o que pensa que para mim será surpresa será só confirmação. Ela foi embora por minha causa. Ela me odiava.
Prudêncio nunca soube quem foi o autor da desgraça da filha, como ele falava. Se soubesse que estava ao alcance de seus olhos, me fuzilaria. Talvez tivesse sido melhor. Pai, quer dizer que Teresa. Entendeu agora por que eu não a queria aqui? Porque não queria vocês dois juntos. Porque queria que deixasse a casa e fosse embora. Pai, pede perdão e justifica o que não tem justificativa. Não a amparou no momento e ainda a queria longe, sem eira nem beira. Eleonora estava aos prantos. Sabia das andanças do marido, mas nunca supôs que aquela menininha que a encantava, que depois se tornou uma bela moça e amiga. Não. Era demais até para quem procurava ter entendimento sobre todas as situações. Augustus, como pôde, deixou a mãe ir embora, não a acolheu quando os avós partiram. Negou a ela o amor. Eleonora saiu dos aposentos aos prantos. Dona Eleonora, o senhor Augustus piorou? A mulher nem respondeu, foi direto para o quarto para dar vazão ao sentimento do momento. Espíritos auxiliadores vieram em socorro de quem precisava do sustento em orações. Ela não chorava pela traição, e sim pela covardia do esposo, por tudo que lhe negou a Teresa. Rodeada e energizada por fluidos protetores e curadores, Eleonora serenou. Lembrou-se então de duas boas almas que Deus colocou no caminho daquela doce menina. Prudêncio e Merecilda deram a ela mais do que o amor de avós. Cobriram o espaço vazio deixado por quem a renegou. Eleonora ajoelhou-se aos pés da cama e orou. Orou por aquelas doces criaturas que com certeza ainda olhavam Teresa. Agradeceu-lhes a infinita bondade e pediu desculpas por aquele que não soube trilhar as diretrizes de Deus. Uma batida leve na porta pôs fim à oração. Mãe. Mãezinha, posso entrar? Eleonora enxugou as lágrimas, se recompôs e tentou dar firmeza à voz. À vontade, filho. Ricardo empurrou a porta e encontrou a Serena, sentada na cama. O rapaz sentou-se no chão e colocou a cabeça em seu regaço. Não precisavam de palavras. O sentimento era uno. Assim ficaram por um bom tempo até Lídia, que estava desorientada, sem saber o que se passava, adentrar no quarto. Ela tocou de leve o ombro do rapaz, que imediatamente levantou-se, recompondo-se. Ricardo, posso ajudar em alguma coisa? Sinto que algo grave aconteceu. Desculpe, não quero ser inoportuna, mas não quero ficar alheia em momento de dor. Eleonora antecipou-se ao rapaz. Sente-se, Lídia. Mesmo se vocês não se unirem em bodas, sinto-a como parte da família e, por isso, minha filha, para começar, quero que saiba que o ciúme que sente de Teresa. Senhora, foi infantilidade minha. Já conversei com Ricardo sobre isso e peço que também me perdoe. Irei até a casa de Teresa e pedirei que me ouça, se ela puder. Filha, deixe-me continuar. O que queria lhe dizer é que Teresa carrega nas veias o mesmo sangue de quem diz ser seu amado. Agora sim, Lídia ficou tonta, zonza, sem saber se o que escutava era o que queria que fosse real, ou imaginação de sua mente. Ricardo, será que você pode me explicar melhor? O que minha mãe acabou de falar é verossímil. Teresa é filha de meu pai. Bem, assim ele o diz. Por que isso agora? Será pela divisão de bens se algo lhe acontecer? Não, Lídia. Culpa, arrependimento, remorso pelo que fez a ela, ou melhor, pelo que não fez para ela. É claro, se tudo for verdade